TV Divirta esse Jornal Estado aqui com ela, Roberta da Horta. Esta é a responsável pelos vídeos que estão viralizando em diversas redes sociais, onde a Roberta estava no aeroporto e em outros locais abordando políticos e falando o que realmente eles estão fazendo com o Brasil. Tudo bom, Roberta? Olá, prazer estar aqui, exclusivo aqui com você em primeira mão, porque os veículos estão colocando só os seus vídeos, mas ninguém ainda te entrevistou para saber quem é você, o que aconteceu, por que você está fazendo esses vídeos. Vai ser uma honra para mim saber quem você é. Você tá bem? A gente tá aqui no dia da manifestação, né? Sim, estamos aqui. Hoje é dia 14 de dezembro de 2025. A gente está aqui na Beira-Mar. Esse território, eu sou a Roberta da Horta, esse território aqui era do meu avô. E nos anos 71, vieram os Ferreira Fomes e os Dias Brancos, junto com os políticos, e mandaram derrubar a vila de pescadores que meu avô morava, que tinha acabado de conseguir a terra batida no chão, tinham conseguido energia elétrica, tinham conseguido oportunidade de estudo para as crianças, no caso minha mãe, minhas tias. E aí o que acontece? Os políticos daquela época vieram com essas duas famílias que eu acabei de citar e mandaram derrubar a nossa vila de pescadores. Então eu cresci sem comer peixe, eu cresci sem aprender a diferença dos peixes, eu cresci sem aprender a pescar, eu cresci sem aprender a fazer embarcação, eu cresci sem aprender a conjuntura das estrelas para as melhores pescas. E principalmente sem a presença do meu avô, porque ele ficou com muita depressão e morreu muito jovem. E então, depois que eu virei mãe e depois que eu entendi sobre a nutrição, sobre como a fome é um instrumento realmente de fazer com que as pessoas fiquem depressivas, as fomes, como Josué de Castro já dizia em 1954, elas são instrumentos de guerra, né? Então, estudando nutrição, eu percebi que o agrotóxico também é uma força, é uma forma de fazer com que as pessoas fiquem doentes, né? Então, André Fernandes, aquele Luiz Gastura, o Romeu, adoro os apelidos. O Romeu Aldigueri, o assassino do Pedro Salustiano e de várias outras pessoas, inclusive de câncer, essas pessoas sabem que os agrotóxicos dão muito problema na nossa saúde, mas eles fecham os olhos. Roberta, vamos começar do começo. Você tem quantos anos? Eu tenho 36. 36. É mãe de quantos filhos? Pessoal, a Roberta para aqui, todo mundo vem cumprimentar ela. Meu amor. Alguns querem matar ela e outros cumprimentam. Vou aparecer sim. Roberta, me fala, você tem quantos filhos? Eu tenho um filho. Qual o nome dele? O Davi, é um menino maravilhoso. Que eu fui casada durante 7 anos e foi um relacionamento altamente abusivo, que ele utilizou inclusive de fantasias, em relação a casamento, a sexualidades, e ele fez de uma forma muito... ele me capturou durante 7 anos e foi bem difícil, eu sofri muito, ele me batia, me dava rasteira. Por isso você botou num dos vídeos do André Fernandes, você tem 2 medidas protetivas contra ele, Contra ele. E me diz uma coisa, você é formada em nutrição, você falou que conheceu a nutrição, no teu perfil fala sobre isso, ou você estudou nutrição, está estudando, como é essa? E você tem um lado muito político, você tem um envolvimento com algum partido político ou com algum movimento popular, me explica isso aí. Então, em 2019, quando eu me matriculei na nutrição, eu já estava passando por um processo de desintoxicação, Quando eu fiquei casada durante 7 anos, eu engordei muito, porque era muito difícil, então eu descontava tudo na comida. E aí eu fiquei, com 16 quilos a mais. E aí o que acontece? Eu comecei a ler um livro sobre desintoxicação do fígado e me apaixonei pela nutrição. Legal. E aí fiz algumas estratégias que tinham no livro e emagreci, voltei a ter uma saúde. Na época eu tinha um trabalho fixo, era CLT, e eu tinha a possibilidade de comprar suplementos, então eu estava com um corpo maravilhoso. Só que o meu ex, muito ciumento, até hoje ele não aceita não, ele com muito ciúme e inveja de mim porque eu tinha entrado na universidade, ele foi mais agressivo e eu percebi que eu não precisava viver aquela violência. Eu tenho o potencial da resistência. Legal. Então, eu entendi a nutrição e comecei a estudar. Então, eu me divorciei dele, fui morar separada. Ele é daqui de Fortaleza? Ele é daqui de Fortaleza, Uhum. E aí, você também é? Sou daqui também de Fortaleza, eu e toda a minha família.
Legal. E aí, ele me engravidou. Sim. Simplesmente me engravidou para eu não estudar. Nossa, que loucura. Enfim, engravidou, teve um filho maravilhoso. Que eu amo muito, que eu cuido e que eu desejava, sim, por isso que eu mantive a minha gestação. Cuido do meu filho com o maior amor, cuido da alimentação dele, porque quando a gente ama, a gente cuida, a gente alimenta bem. É verdade. E é por isso que eu entrei na política, porque eu tive esse filho e eu sabia que se eu não me metesse, não ia dar certo. E eu tô me metendo e tá dando certo. A gente está conseguindo avançar, assim como os nossos ancestrais avançaram. E eu costumo dizer que a gente vivia há muito tempo atrás, 144 anos atrás, a escravização dos nossos ancestrais. Que os nossos ancestrais eram acorrentados com as correntes visíveis. Hoje os agrotóxicos representam as correntes invisíveis. E é por isso que eu entrei na política, porque a minha missão é tirar o veneno do meu prato, do seu prato, do nosso corpo. Olha aí, começou a manifestação. Roberta, me conta, quando é que começou esse envolvimento com a política? Foi logo que eu tive meu filho, né? Eu tive meu filho e aí eu vi uma entrevista da deputada federal Tabata Amaral. E então eu me inspirei nela, porque nós somos as pessoas que podemos mudar o nosso futuro. Então, se eu esperanço, se eu acredito, eu entendo que a política é muito importante para a nossa vida. E o que acontece? Eu, como ProUni, bolsista, estudo nutrição porque o povo brasileiro paga a minha universidade. Eu quero retribuir isso, fazendo leis com que tirem o veneno do nosso prato, que a gente pare de comer veneno, porque tem vários artigos científicos, dossiês mostrando que os agrotóxicos estão causando câncer, autismo, Alzheimer, diabetes, hipertensão, câncer. Então eu amo o povo do Ceará porque eu sou o povo do Ceará e eu quero ver o povo do Ceará bem alimentado. E é por isso que eu pego essa galera e dou umas depiladas mesmo. Vamos falar sobre esses vídeos, que é o ponto alto aí. Você agora já trabalha com essa parte de política, já é militante, digamos assim, com a política. Você tem algum envolvimento com algum partido diretamente, ou você não tem nenhum partido junto com você? Você é filiado a algum partido? Sou filiada sim, porque os partidos políticos são instrumentos de transformação social. Verdade. Qualquer pessoa pode se filiar em qualquer partido, quer dizer, o Bolsonaro não, porque ele tá preso. Mas a gente estando livre, a gente pode se filiar. E eu escolhi me filiar no PT, que é um bom partido, um partido que nasceu um pouquinho antes de eu nascer. Então eu acredito sim na política. Obviamente que a gente entende que as conjunturas políticas são muito importantes. A gente não pode perder essas eleições que estão vindo. Verdade. Por mais que as ameaças de morte estejam chegando perante a mim, e se acontecer isso, se eu virar para a Terra antes do que a minha missão é aqui nesse planeta, antes de eu cumprir a minha missão, eu tenho certeza que essa horta vai virar floresta. Nós vamos sim vencer, nós vamos reflorestar o Ceará, porque o meu desejo, a minha ambição é essa horta virar floresta, a gente plantar 1 milhão de árvores, tirar o veneno do nosso prato, ter diversidade alimentar, ver as nossas crianças crescendo saudáveis, felizes e principalmente defensoras do território. Porque esses políticos ladrões corruptos estão aí entregando o nosso território e o Ceará, a gente precisa ser bem cuidado. Roberta, você fez vídeos agora que viralizaram muito, principalmente do André Fernandes. Mas você, aquele dia foi quando? Foi faz muito tempo? Você chegou pro André Fernandes, falou para ele se depilar, chegou pro Cid Gomes, você também teve um vídeo com o Luiz Gastão, e as pessoas estão viralizando, seus vídeos estão na internet. Pessoal, tudo que as pessoas gostariam de falar para eles, você falou através, né, desse momento, né? Como é que foi esse encontro? Que dia que aconteceu esse negócio do aeroporto com o André Fernandes? Faz quanto tempo? Então, do André Fernandes foi o seguinte, eu fui para Brasília trabalhar na Conferência Nacional de Assistência Social, qual eu fui eleita delegada, como usuária para representar a população em situação de rua, que o movimento que eu participo, a gente luta para que a gente tenha moradia digna, porque eu sou uma superação de rua, né? Eu vivi situação de rua, e desde os anos 71 a minha família também passou por situação de rua, como eu falei antes, né? Então, assim, o que me move é essa vontade genuína de ver o povo do Ceará feliz. Porque assim, é muito injusto ter 18 famílias bilionárias
e 4.850.000 cearenses com fome. Então, assim, existe dinheiro, existe terra, né? A nossa juventude fica nas periferias brigando, se degladiando, se matando, porque não sabem, mas no Brasil tem 163 milhões de hectares ociosos. Essa terra precisa ser distribuída. E é por isso que eu luto para que a gente tenha distribuição de território. Eu participo de vários movimentos sociais, como o Fórum de Agroecologia Urbana e Periurbana, e a gente já conseguiu 300 sisteminhas, que é um sistema de peixe junto com uma horta, para você ter um alimento, ter um peixe gostoso para você comer. E a esperança é o que me move. E quando eu encontro um desses parlamentares, que eu sei que eles trabalham no sistema da morte... Eles estavam juntos no mesmo avião que você, ou você sabia que eles estavam... O avião que eu peguei, gente, foi uma coincidência muito interessante, né? Azar dele, sorte pra gente. Claro. Porque eu ia voltar com a delegação na manhã, junto com a delegação. A gente ia voltar no mesmo voo de manhã. Só que eu fui fazer 2 visitas às 2 hortas que tem lá. Um amigo meu me levou, ele tem uma horta linda. Aí eu fui visitar a horta de um restaurante. Foi rápido, foi bem rápido, bem interessante. Vou até publicar depois. E também fui visitar a horta que tem no Sindicato dos Bancários, lá de Brasília. E o Sindicato dos Bancários tem até um teatro, gente. Um restaurante maravilhoso com a gastronomia periférica. E aí eu peguei e fui fazer uma fala, porque estava tendo uma reunião com várias pessoas empreendedoras da alimentação do Brasil lá. E aí eu fiz uma fala e me atrasei para pegar o voo. E acontece que eu tive que pegar o voo à noite. Aí quando eu peguei o voo à noite, eu nem tinha visto o André Fernandes na fila. Eu tinha visto a Daiane, do Miliciano, o Ferreira Fomes e a mãe da Gabriela, né, da vice-prefeita, que é prefeita também. Aí eu peguei e entrei dentro do avião. Quando eu entrei dentro do avião, tinha um aeroboy bem bonitão. Ele botando uma bolsa do André Fernandes em cima do bagageiro, né? Aí eu falei assim, cuidado, porque senão vai cair gilete dentro daí. Isso dentro do avião, Dentro do avião. Ele tinha embarcando, né, pra sair. Aí o aeroboy disse assim, se cair essa gilete, vai sair 50 pessoas do voo. Aí eu fiquei bem pianinho, né? Sim. Aí quando passou do lado do André Fernandes, aí ele olhou, ele com a cabeça baixa, ele falou assim, maconheira. Porque eles já conhecem, né? E não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou maconheira, eu só não como com farinha porque não tem, mas nós vamos fazer essa plantação acontecer, porque é muito bom. A proibição da maconha é um racismo alimentar, um racismo de classe e gênero. E aí ele me chamou de maconheira, eu não me ofendi, né? Mas fiquei pianinho. Aí a gente pegou, foi a viagem e tudo, deu tudo certo. Dormi um pouquinho no avião, aí quando o avião aterrissou, foi minha segunda viagem de avião, gente, inclusive. Legal. Foi. Aí, quando tava parando no trem de pouso, eu peguei, já me levantei, fiquei lá na frente, que eu já sabia que ia dar chibatada nele. Mas antes de fazer isso, eu fechei meus olhos e pedi a Deus que me protegesse, que me colocasse na boca as palavras certas. Porque essas pessoas utilizam as palavras para machucar a gente, para fazer a gente sentir fome, para não fazerem as coisas. Então, eu pedi a Deus, me concentrei, fiz uma oração. E aí, pronto, aí peguei ele, ó. Tá depiladinho, tá depiladinho. Aí constrangi ele primeiro dentro do avião, depois constrangi ele lá na porta. E eu vou dizer a vocês, quem eu pegar eu vou constranger, porque vocês não nasceram para estar aí nesses cargos de poder. Vocês não representam o povo. Vocês querem fazer com que a gente adoeça de câncer, porque vocês seguem o sistema da morte. E eu sou antissistema. Eu quero o sistema da vida. E eu sei o que fazer, viu? Roberta, você também falou com o Luiz Gastão. Que momento foi aquele? Porque as pessoas primeiro viralizaram o teu vídeo do André. Aí depois viram que você falou também com o Cid Gomes, falou com o Luiz Gastura, como você fala, o Luiz Gastão. E aí, a mídia, a grande mídia, que aliás muitas mídias dessas são financiadas pelo poder público, por esses políticos, começaram a colocar você como se você fosse uma grande agressora, estivesse sempre agredindo, coisas que eles nunca fazem, né? Os militantes lá do bolsonarismo parece que nunca fazem isso que você fez, mas fazem de forma até insensata, pior, agredindo juízes, agredindo pessoas e defendendo coisas que são completamente loucas e fora do sentido da humanidade. Eu queria que você falasse
como é que foi esse encontro com o Luiz Gastão? O que aconteceu com o Luiz Gastão? E queria saber de você se alguma dessas mídias te procuraram, algum veículo de comunicação, para te dar alguma entrevista, ou se essa é a primeira entrevista que você está dando para explicar quem você é e como aconteceu esses fatos. Essa é a primeira entrevista, inclusive agradeço muito a você pelo interesse no Jornal Estado. Vamos à luta, que a gente precisa fortalecer o nosso Estado, né? E o encontro com o Luiz Gastão foi o seguinte: a ministra da Cultura, Margarete Menezes, ela estava fazendo um pronunciamento lá no Teatro São José, antes de eu ir para Brasília. E aí ele estava lá. E aí eu abordei ele, porque ele também é responsável por várias chacinas, certo? Ele tem nos coros 110 assassinatos. Quem defende ele é Sérgio Moro, que é o maior traidor da pátria do Brasil, porque ele foi curso lá nos Estados Unidos com Dallagnol, lá nos Estados Unidos, lá na CIA, para fazer traição à pátria, e traidor à pátria a gente não aceita aqui no Brasil. A gente não vai deixar vocês quando criar. você fala tem 110 assassinatos, explica isso aí para as pessoas entenderem, que podem pegar um trecho e de repente, né, ela tá louca. Explica o que são esses 110 assassinatos que o Luiz Gastão tá envolvido. Luiz Gastão é carioca, e Luiz Gastão saiu lá do Rio de Janeiro e foi pro Amazonas abrir empresa terceirizadora de presídios. Verdade. E aí ele foi contratado pelo governo amazônico sem licitação, 4 vezes. Nas primeiras vezes aconteceu problemas administrativos, ele fechava. Aí teve 2 vezes que teve uma chacina, morreu uns 50 e depois morreu mais 60. Então, depois o Ministério Público mandou fechar as empresas, ele abriu outro, mas mandou fechar. E então esse cara veio pra cá se enraizar aqui no Ceará. Depois disso? Depois disso. E o que ele tem ligado? Ele administrava esses presídios ou era só... Ele era dono das empresas terceirizadoras. E a gente sabe, quando um presídio é terceirizado, quanto mais preso tiver, mais dinheiro eles vão receber. E aí quando se mata um monte dessas pessoas, o dinheiro vem, mas as pessoas não estão ali para ser alimentadas, para serem cuidadas. Então, assim, existe uma necessidade urgente da gente conhecer quem é que está lá naquele congresso. Porque a gente escuta desde criança 3 coisas. Não se pode conversar de política, religião e futebol. Política é pra gente não saber, né? Pra gente se afastar do debate, pra gente criar ojeriza a política, mas a gente tem que criar interesse, curiosidade. Aí a outra é o futebol, pra você não saber que tem outros times melhor. E a religião, pra você não saber que tem religiões menos opressoras. Né? Porque a gente nasceu para ser feliz, não para ficar se maltratando, né? Fazendo jejuns forçados. A gente tem que comer bem, nascemos para viver bem, ser feliz. Roberta, depois desses vídeos, você me disse em off que teve várias ameaças de morte. Me fala um pouquinho sobre essas ameaças de morte que você está sofrendo. Como são feitas essas ameaças? Através do seu WhatsApp, através da sua rede social? Como é que as pessoas estão mandando mensagens? Que tipo de mensagens são essas? Então, eu recebi uma bem horrível, vou inclusive compartilhar com você. Me ameaçando mesmo, dizendo que a bala ia chegar na minha cabeça. Mas assim, eu não tenho medo, 0 medo de vocês. Eu sei que no estado do Ceará, a gente tem aqui um parlamentar, um governador que respeita a vida das mulheres. Diferente de André Rapatoba, que fez campanha dizendo que ia proteger as mulheres, mas também tinha vídeo gravado dizendo que dane-se as mulheres assassinadas por feminicídio. Aqui no Ceará a gente sabe quem é quem, vai ser muito difícil manipular a gente, eu tenho certeza. Que o povo do Ceará é o povo mais inteligente do Brasil. E nós vamos entender isso, nós vamos demitir essa galera no ano que vem, vamos fazer uma faxina maravilhosa no Congresso, eleger pessoas que saibam o que a gente vive. Vamos eleger mulheres fortes para mudar a nossa sorte. Roberta, você falou muito nessa entrevista sobre os venenos. E a gente tem uma polêmica aí, inclusive envolvendo o pessoal, o vereador Gabriel Aguiar e outras pessoas que vão batendo de frente com essa política do governador Eumano de Freitas da pulverização em massa através de drones na agricultura. Como é que você vê essa história? E você, sendo filiado ao PT, a gente também sabe de muitos casos do PT, inclusive no sul do país, com um vereador, um deputado, que eu esqueci o nome,
que sofrem as consequências dessa opressão, dessa guerra política, mas que não recebem o apoio do PT. Você está recebendo algum apoio do PT? Não. Ninguém do PT veio através saber prestar uma solidariedade? Não, nenhum. O que aconteceu foi o Chagas Vieiro, que ele é um secretário, né, do governador, ele fez um vídeo e tal, falando a questão do André Fernandes, né? Porque o André Fernandes é muito hipócrita, né? Eles falam, eles querem matar as pessoas, mas aí quando a gente diz uma legislação, que eu não inventei nada, tá lá escrito, quem inventou essa legislação militar foram os militares pós golpe, e tá lá escrito, crime de militar que cometeu traição da pátria é 80 tiros. Eu não estou inventando, tá lá na legislação é para ser seguida, certo? Só que lá na legislação diz o seguinte, para essa pena acontecer, primeiro as pessoas têm que falar, eu já tô falando. Segundo, o presidente tem que dar um decreto dizendo que a gente vive uma guerra civil. E a gente sabe que a gente vive sim uma guerra civil. As mulheres são mortas todos os dias e basta você conversar com os povos originários para você saber que realmente existe uma guerra e é contra os nossos corpos. Só não foi ainda assinado o decreto. Mas Bolsonaro é um traidor da pátria. E traidor da nação não merece pisar nesse chão. Eu me recuso, irrefutavelmente, de ter que pagar imposto para deixar Bolsonaro vivo. Bolsonaro matou 700 mil pessoas ria dos nossos jovens se suicidando, dizia que tomar vacina era para virar crocodilo, ter AIDS. Não deram a terceira dose de vacina da minha avó. A minha avó morreu de Covid 15 dias depois que pegou Covid. Nossa. Até hoje eu não dei tchau para minha avó, não terminei o meu luto. E tantas famílias, gente, se perderam por conta desse facínora, que é um traidor, porque ele foi lá nos Estados Unidos e trouxe a Covid pra cá. Porque ele entregou o Maranhão, entregou Alcântara, um monte de coisa para os Estados Unidos. E aí o que acontece? O Trump, meu povo, é o nosso maior problema. Porque Trump quer invadir os territórios. Ele falou que ia invadir Groenlândia. Ele falou que ia virar a Canadá, ia virar puxadinho dos Estados Unidos. Chegou lá no México, uns 2 semanas atrás, colocou plaquinha na praia dizendo que o território mexicano é dos Estados Unidos. Mandou pra cá pro Brasil, vai no mês de novembro, um monte de militar norte-americano para treinar na Caatinga. Tá atacando os barcos de pescadores na Venezuela, já matou mais de 83, dizendo que é guerra contra o narcotráfico, enquanto lá nas terras dele o pessoal tá viciado em fentanil. E aí, para finalizar, a coisa pior, o cara mandou invadir um petroleiro da Venezuela. Vocês estão entendendo a dimensão do que a gente tem que fazer? E lá em Brasília, meu povo, estão cavando lá na embaixada dos Estados Unidos 9 andares subterrâneos. O iPhone tem um aplicativo que se coloca na parede. O iPhone, ele faz um mapa tridimensional do espaço, mostra energia elétrica, hidráulica, tudo. Vocês acham que os Estados Unidos não têm essa tecnologia a nível militar? E está cavando lá embaixo para fazer um georreferenciamento de todas as terras raras do Brasil? Meu povo, acorde. Você votar em pessoas da direita é você querer que aqui se transforme num campo de guerra. Porque o Brasil tem muita água, tem muitas terras raras. O Brasil tem a gente aqui também. E nós vamos defender nosso território. Porque o Brasil, ó, é das brasileiras. Aqui, fascista não se cria. A gente bota na bacia. Verdade. Em relação a essa polêmica com o governador, essa questão dos agrotóxicos, o pessoal não para de cumprimentar aqui a Roberta em relação a esse problema. Porque a gente sabe que partidos políticos tem pessoas. Você não pode ir. A própria vereadora, a Mari Lacerda, sim, que é uma pessoa que eu admiro muito, também falou que não vai concordar com tudo que o prefeito faz, nem com tudo que o governador faz. O partido vive desse. O próprio Nelson Rodrigues, o consenso é uma ignorância, né? Então, o que acontece com a questão do veneno que o Eumano defende como uma proteção aos agricultores que aplicavam veneno na agricultura, agora vão ter os drones para aplicar. Você acha que isso é a solução ou a solução seria proibir os venenos na agricultura? A solução é proibir os venenos na agricultura. Porque assim, minha gente, infelizmente, esses 22 deputados estaduais já assinaram a lei e as pessoas compraram os drones. Já estão fazendo pulverização.
estão ferindo uma lei maravilhosa, que é a Lei Zé Maria do Tomé, que até hoje o mandante está solto, os 2 mandantes estão soltos. Aí a gente tem parlamentares que, ao invés de botar essa galera que assassina agricultor na cadeia, não. Eles fazem bater palma. E aí o que acontece? O drone, é como o governador falou, realmente, a nível de redução de danos, o drone ele faz menos mal do que a mochila intercostal. Mas aí é aquela coisa, a gente não quer veneno, o problema é o veneno, a gente tem agroecologia, a gente pode fazer uma agricultura sem veneno. Gente, olha, para vocês verem, ó, a nossa humanidade tem mais de 5.000 anos, a agricultura sempre foi feita sem veneno. Dos anos 70 para cá que botaram o veneno, e quem inventou esse negócio de veneno foi os Estados Unidos, para jogar veneno ali nos arroz do povo do Vietnã, que eles estavam em guerra com o Vietnã, e aí eles inventaram o agente laranja e jogavam veneno dentro dos arrozal do povo. E até hoje o pessoal lá do Vietnã sofre muito com a questão das mutações genéticas. Então, assim, existe um perigo real. Existem vários estudos científicos, dossiês, muita comprovação científica de que o veneno faz mal. E o veneno que estava mais aí é o glifosato. E o glifosato, semana passada, ele caiu, ou seja, a gente teve, né, uma vasta varredura científica, jurídica, e o glifosato, que era embasado cientificamente, entre aspas, não teve mais validação, porque a gente está vendo o que está acontecendo. E quem pagou essa pesquisa do glifosato, para o glifosato ser liberado, era a mesma galera que produzia. Então, eu descobri o ciclo, né, estudando nutrição, que isso é muito importante, gente. Eu descobri o ciclo da morte. Tudo começa com a mineração. Quem quer fazer a mineração precisa pegar esses minérios, e aí eles têm também fábricas para fazer armas de fogo. Quem faz as armas de fogo precisam de violência para vender as armas de fogo. E aí quem faz as armas de fogo também faz os agrotóxicos. E quem faz os agrotóxicos também faz os remédios que, em tese, vão curar as doenças dos agrotóxicos. E tudo isso conectado pelo arco da fome, da insegurança alimentar. Tudo para dar dinheiro, né, para eles? Para eles. Né? No ano passado, as farmácias faturaram mais de 200 bilhões. A indústria farmacêutica, né? E assim, a gente tem que combater esse sistema da morte. Porque quando eles dizem, eu sou antissistema, é mentira. Eles são do sistema. Eu que sou antissistema. Porque eu identifiquei o sistema e eu sei como a gente ataca todos eles. Lá na China, mesmo na questão da mineração, que a gente precisa por conta das baterias dos nossos celulares, notebooks, baterias. A China inventou bateria de sódio, bateria de sal. Então, legal, não sabia. Muito legal. E também a questão da mineração e dos armamentos. Né? A gente tem outras formas de ter aço, só que não é um aço. O cânhamo, quando a gente faz uma fibra do cânhamo, que é o macho da maconha, que tem a fêmea e tem o macho, o cânhamo dá uma fibra que é 10 vezes mais forte do que o aço. Então tem empresa lá no Canadá que em 2019 produzia um avião, 75% do avião de cânhamo, e o combustível, minha gente, de cânhamo. Então, nossa, assim, não sabia, vamos pesquisar. Porque eu sei que o cânhamo já foi uma indústria no mundo, né? O cânhamo já foi dominante na indústria mundial, e já fabricar roupa, fabricar lona das grandes navegações. Hoje em dia é uma alternativa para a construção civil, para o meio ambiente, só que as pessoas têm preconceito e têm uma extrema ignorância contra essa questão da plantio da maconha, né, nos países. Mas ó, vamos terminar e falar também sobre essa questão do meio ambiente. A gente vive um momento que existe também uma grande discussão sobre o plano diretor de Fortaleza, que é uma polêmica grande, porque parece que os vereadores do PSOL, o Gabriel e a Adriana Jerônimo, junto com a Mari Lacerda, interpelaram essa questão que eles fizeram o plano diretor, e aí na última hora os vereadores da bancada do prefeito Evandro Leitão enfiaram várias coisas ali para favorecer a indústria, a construção civil e o mercado imobiliário, né? O Sinoscom, etc. São o que eles dizem. E também temos a questão da floresta do aeroporto, que de uma hora para outra desapareceu. Qual é a sua opinião sobre isso, você sendo do Partido dos Trabalhadores? E eu queria saber, para terminar também, você pretende se candidatar, o que muitas pessoas
falam nas eleições. Vai ser a próxima candidata do PSOL. Mas agora a gente descobriu que você é do PT. Você pretende se candidatar? Você acha que se tem espaço, mesmo no PSOL, partidos políticos do Brasil hoje em dia tão fechados, os partidos são, né? Eles querem te engessar dentro do esquema, ninguém tem uma liberdade de se candidatar num partido político para defender as coisas que acredita. Você tem que se enquadrar no que o partido quer que você se enquadre. Como é que você vê esse esquema político? Você pretende se eleger? E como é que você vê essa situação do PT, que é um partido que deveria defender o meio ambiente, mas a gente está vendo aí só destruição, parece que fazem parte até desse ciclo da morte. Estão expulsando ambulantes dos lugares de trabalho que são registrados. A gente fica até constrangido, porque a gente defendeu o PT na eleição do Evandro Leitão. Parece que o Partido dos Trabalhadores no Ceará virou o Partido dos Empresários. Como é que você vê isso tudo, Roberta? Assim, eu compartilho desse sentimento, sabe, Felipe? Porque, assim, é realmente, assim, decepcionante, né, algumas coisas. E essa questão do emendão aí para favorecer a destruição realmente foi pesado. A gente se manifestou. E aí aquela coisa, né? Nesse ano passado, a gente teve menos mortes de Covid no ano passado, 2024. Menos mortes de Covid e mais mortes de dengue. Todo mundo sabe que a Covid, para a gente evitar, a gente precisa tomar vacina. Todo mundo sabe que para não ter dengue, a gente tem que tirar a água empoçada. Agora, por que as pessoas não tomam a vacina? Por que as pessoas não desviram e não tiram a água parada? Porque as pessoas estão adormecidas por conta do agrotóxico. E isso, minha gente, isso é muito importante. Porque assim, o que eu penso, o que eu ajo, o que eu faço é uma consequência do que eu tenho dentro de mim, certo? Assim como os parlamentares da direita, né? Como os parlamentares do PL, do Partido dos Ladrões. Eles fazem o que eles têm dentro de si, eles são muito maus, muito ruins mesmo. Então, o que acontece? A população tem que identificar essas pessoas. Porque eu sozinha não sou nada, mas nós sozinhos, nós juntos, a gente faz muita coisa. Então, assim, em relação à minha candidatura, eu realmente, assim, sinto que é sim uma oportunidade, principalmente para mudar a realidade das gerações vindouras. Porque eu, como nutricionista, sei o que a gente precisa fazer para a gente diminuir mais a questão da dependência das crianças autistas, porque o agrotóxico também causa, né, esses níveis tão difíceis, né, de serem abarcados, né? Então, assim, as mães atípicas, elas estão precisando muito do suporte do Estado. E eu sei o que a gente precisa fazer, a dietoterapia que a gente precisa fazer, para fazer com que as crianças, as pessoas autistas se desenvolvam melhor e tenham mais autonomia, certo? Mas em relação à minha candidatura, eu realmente não sei se eu vou estar viva. Mas se eu estiver viva e o povo do Ceará, se o povo do Ceará quiser apostar numa horta em cada porta, se o povo do Ceará quiser apostar num futuro onde a nossa soberania alimentar, que é o que a gente come, a gente saber o que a gente come, onde está sendo plantado, se a gente tiver a nossa soberania, se a gente tiver essa oportunidade de assentar 30 mil famílias, para essas 30 mil famílias no estado do Ceará cultivar alimentos sem veneno, se o povo do Ceará me der essa oportunidade, pode ter certeza que nós vamos plantar 1 milhão de árvores juntos. Nós vamos fazer com que a nossa água fique limpa, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Bill Gates, ele pagou uns engenheiros africanos, senegaleses, bem baratinho, e essa galera desenvolveu uma máquina, que é o Omniprocesso. Ele é do tamanho de um container e ele pega as excretas humanas, xixi e cocô e transforma em água potável. Também teve uma mulher africana que desenvolveu uma máquina que é uma tela e o vento tem água e aí essa tela pega a água e transforma em água. Hoje a gente tem 100 escolas no estado do Ceará que não tem água. Hoje a gente vive numa cidade que não tem saneamento básico. Mas se o povo do Ceará me der a oportunidade, nós vamos fazer o que precisa ser feito. E principalmente, organizar a nossa segunda abolição cearense, nos livrando das correntes invisíveis do agrotóxico. Então, a minha esperança é a inteligência do povo cearense. E eu fico muito feliz de estar compartilhando esse território maravilhoso, porque o Ceará, às vezes, ninguém dá nada, né? Mas, ó, no Ceará, no mar não tem tubarão, no rio não tem jacaré. E em Santa Quitéria, a gente tem a maior jazida de urânio
do Brasil. E é por isso que esse alerta é para você que está me escutando. Preste atenção. Nós não podemos deixar essa mineração acontecer. Porque lá no Irã, os Estados Unidos mandou bombardear porque o pessoal lá tá fazendo enriquecimento, não sei o que, uma coisa assim, com urânio. Eles foram lá, bombardearam. A gente não pode nem deixar minerar aqui, porque além do desgaste do meio ambiente, porque é muito suja a energia nuclear, é sujíssima, a gente ainda corre esse perigo. Então, assim, a soberania nacional vai depender do nosso pensamento. E em relação aos partidos, compreenda, um partido é um instrumento político. Se for necessário, se for mais interessante do ponto de vista para a gente conquistar essas cadeiras, eu precisar fazer um movimento, assim vai ser feito. Porque a gente precisa ter cadeiras ocupadas pela periferia. Ela, o Suricate, eu, a Mari, a Adriana Almeida, o Renato Roseno, o Gabriel, a Adriana Jerônimo, sabe? Tanta pessoa boa. Verdade. A gente tem que formar esse time maravilhoso e fazer o Ceará virar um paraíso mais ainda. Isso que eu ia te perguntar, Roberta, você fez vários vídeos, pretende continuar fazendo essas interpelações que você faz com os políticos aí do establishment político do Brasil? Você vai continuar? E para terminar, as pessoas também estão pedindo muito, além de te defenderem, te parabenizarem, alguns, principalmente da direita, tem dito para você ser processada. Houve alguma ordem judicial, alguma coisa que você tenha recebido, algum processo, e você está precisando de advogado? Como é que está a sua situação? E se você vai continuar fazendo essa coisa que eu acho essencial, que é bater de frente com os políticos, falar a verdade do que eles fazem, os políticos tanto da esquerda quanto da direita. Você vai continuar fazendo isso? Eu vou sim. Oh, legal. Eu vou sim, e eu sei que eles logo vão tentar me prender. Mas aí, se eles fizerem isso, eu vou chamar os meus amigos da PEN e vou dizer: ei, chama a Verdinha. Chama a polícia do meio ambiente, você tá prendendo uma horta. Legal essa não vão me prender não, viu? Porque aqui é L de liberdade. E se te prenderem, você vai ficar mais famosa ainda, né, Roberta? Maria, mas não quero não ser presa, não. Não. Deixa eu manter o meu réu primário, tá ótimo. Roberta, mas eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? A caça tá aberta, viu? Eu imagino. E pensa numa coisa que eu gosto, inclusive meus ancestrais, né? Faziam meus ancestrais tapuia. Quando a gente pega assim os políticos, agora, a gente depila, joga na panela e bota pra cozinhar. Porque a gente adora uma carnezinha branca, ó. Adora. Vocês que nos aguardem. Roberta, eu quero te parabenizar pela coragem, por essa alegria. Você poderia estar extremamente preocupada com essa repercussão toda, mas você é uma pessoa leve, alegre, alta astral, e tem uma grande coerência, né, de falar com esses políticos, brincar até com eles e falar desse desastre que é a política brasileira. Afinal, nós estamos aqui na manifestação hoje exatamente contra esse congresso, que é o pior congresso da história, né? Os maiores bandidos da história política estão lá como deputados, senadores. E te parabenizar por tudo. Você tem uma gloriosa vida política e continue essa batalha aí contra os agrotóxicos, a favor de uma política mais inclusiva, né? Que defenda as mulheres. Parabéns, Roberta. Você continue essa luta em prol de todos os brasileiros. Você tem um senso do coletivo e eu acho que é isso que os políticos faltam. Eles só pensam em si, enriquecer a si mesmo. Mas ninguém pensa na população. Eu quero te dar os parabéns e te desejar muita luz nesse seu caminho. Muito obrigada, viu, querido? E eu quero só dizer uma coisa, que essa viagem em Brasília, eu acabei fazendo uma visita ao Lago Paranoá, que é um lago artificial, que tem 22 metros de profundidade e fica lá no coração de Brasília, onde ao redor, gente, é só mansão de políticos, de pessoas muito poderosas. Enquanto na nossa periferia tem ruas que são de 50 centímetros. A gente não pode mais aceitar a desigualdade social. Agora a gente aprendeu a jogar o jogo deles e nós vamos jogar. Porque afinal esse jogo não tem volta. Vamos à luta, fazer revolução, fazer a nossa segunda abolição cearense. Vamos comigo? Vamos nessa, é a Roberta da Horta. Obrigada, Roberta. Vamos para a manifestação. Obrigada, até a próxima. Obrigada TV Divirta-se.